Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal, tudo bem? Como estão as aulas presenciais? Estão gostando da retomada? Depois me contem aí como estão as coisas, tá bom? Então, hoje nossa aula é de língua portuguesa, certo? E estudaremos empregos e funções do que e do se, parte 1, assunto dividido em duas etapas na página 21. Então, hoje o assunto um pouco mais leve. Já estudamos classe, parte 1, parte 2, um assunto um pouco mais complicado. Hoje o assunto um pouco mais leve, mas que também exige conhecimento pré-existente de vocês. O aluno que não acompanha a aula de gramática, que não tem noção de nada, aí o assunto se torna difícil, certo? Agora o aluno que já vem praticando, exercitando, reconhece as classes das palavras, tudo fica mais fácil. A palavra que e também a palavra se, que veremos na próxima semana, hoje é somente a palavra que, pode desempenhar diversas funções a depender do contexto em que ela está inserida. Ela pode ser pronome relativo, pronome definido, interjeição, substantivo, advérbio, conjunção. Mas como é que eu vou reconhecer isso, professor? Você sabe o que é um pronome relativo? Você sabe o que é um pronome indefinido? Você sabe qual é a função da conjunção, do advérbio, da interjeição, do substantivo? Se você souber isso, vai ficar fácil, certo? Então você vai ser uma pessoa que vai perceber que naquela oração o que está com um sentido diferente. Mas se você é um aluno que não sabe as classes das palavras, realmente fica difícil. Se você não sabe nem o que é conjunção, como é que você vai saber que o que ali está tendo o valor, exercendo a função de uma conjunção? Então, o aluno que chega ao segundo ano, ele precisa ter conhecimento prévio para que ele possa compreender os assuntos, tá bom? Então, quando é que vai ter o valor de substantivo? Quando ele for determinado por um artigo ou por um pronome, certo? Um pronome adjetivo. Então, quando eu digo que tem um que ou o que, eu estou atribuindo ali um valor de substantivo. O sentido do que, quando ele tem valor de substantivo, é como se estivesse escrito ali qualquer coisa ou alguma coisa. É uma das situações em que o que deve ser acentuado. São três situações que veremos. Quando o que tem função de substantivo, ele deve receber acento. Ele fica como um monossílabo tônico. Então recebe o acento circunflexo. João Lucas tem um que de sedutor. Então aqui nós percebemos o artigo antes determinando, que caracteriza ele ser substantivo. E também diz que tem um valor de qualquer coisa ou alguma coisa. João Lucas tem alguma coisa de sedutor, qualquer coisa de sedutor. Então nessa função aqui, nessa oração aqui, a função do que é de substantivo. Ele também poderá ter a função de interjeição. Qual é a função de interjeição? Vai estar sempre acompanhado de um ponto de exclamação. Você vê logo após o que o ponto de exclamação. E é outra situação em que o que deve receber o acento. O objetivo da interjeição é indicar um estado emocional ou de espírito de quem fala. Até mesmo deve mudar a entonação quando você percebe que ali se trata de uma interjeição. Fica que ele conseguiu. Então aqui a interjeição, um certo espanto, uma surpresa, atribuído ao que nessa função de interjeição, que é diferente da função de substantivo. Também pode ser um pronome indefinido adjetivo. É quando antecede um substantivo determinando, geralmente em frases exclamativas, podendo ser substituído por quanto ou quantos, quanta ou quanto. Então aqui nós temos o exemplo. Que saudade imensa tenho dos seus carinhos. Então aqui novamente nós temos o ponto de exclamação. E diz que nessa situação de pronome definido adjetivo, esse que ele pode ser substituído por quanto, quanta, quantos ou quantas no plural. Então, quanta saudade imensa tenho dos seus carinhos. Então, essa é uma forma de descobrir que o que está tendo a função de pronome indefinido adjetivo. Pronome interrogativo, ou seja, quando é atribuída uma pergunta, certo? Nós vimos que quem já estudou pronome interrogativo sabe que o quem e o que são exemplos de pronomes interrogativos que são utilizados quando aquilo ali vira uma pergunta. Se a frase vira uma pergunta, aquele que passa a ser pronome interrogativo. Nesse caso, que fazes aqui? Então, que, numa pergunta, ele é interrogativo. Você voltou por quê? Esse que compõe o porquê é pronome também interrogativo.
outra situação em que deve receber o acento, que é o final de frase. Então são 3 situações em que o que deve receber o acento circunflexo. Quando ele está substantivado, ou seja, quando ele tem a função de substantivo, sendo antecedido por um artigo. Quando ele tem a função de interjeição e também quando ele aparece em final de frase, certo? É outra situação, então, principalmente frase interrogativa. Então, quando eu digo o quê? Alguém pergunta, eu falo o quê? Esse o quê deve ser acentuado, certo? Pronome interrogativo em final de frase. O que também pode ser advérbio de intensidade, quando ele estiver antecedendo um adjetivo e é equivalente a quão ou muito. Que elegante ele era. Então, eu posso substituir por quão elegante ele era, estabelecendo assim uma intensidade, aquela frase, advérbio de intensidade. Ainda pode ser também conjunção. Conjunção é aquele termo que relaciona duas orações, estabelecendo ali relação de coordenação, de subordinação. É outra função que o módulo traz do que, com muitos exemplos, para que vocês possam estar a par. Então, na próxima semana veremos as funções da palavra se, que será a parte 2 desse conteúdo. Atividade para cada de vocês, página 26 e 27 do módulo, tá bom? Então amanhã teremos nossa aula de literatura. Conto com a presença de vocês. Qualquer dúvida, falem comigo através do WhatsApp, que estarei disponível para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa semana para todos nós.